É, você está percebendo que no nosso canal a gente está trazendo muitos vídeos relacionados à inflação, aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis, botijão de gás, energia elétrica, produtos, serviços. A vida do brasileiro cada vez mais cara e principalmente o povo simples está sentindo na pele, está desesperado a cada dia. O dinheiro tem ficado mais curto. Você pega o dinheiro num dia, no outro dia você está só com metade ou nem metade, praticamente desaparece. Você tem que pagar as contas de energia, de água, boleto bancário, cartão de crédito, comprar alimento, comprar remédio, pagar aluguel. É muita coisa, colocar internet no carro, ou internet no celular, colocar combustível no carro, tudo isso com pouco dinheiro. E até gente, classe média, também está sumindo, evaporando o dinheiro das mãos. Veja essa matéria aqui, economia em 2022. Por que expectativas para o Brasil estão piorando rapidamente? O Itaú cortou a estimativa para o PIB de 2022 para 0,5% e vê alta do desemprego no próximo ano. Então eles estão dizendo aqui que vai ter uma alta de desemprego para o ano de 2022. Outras casas também pioraram suas projeções nos últimos dias. Os economistas estão revisando fortemente para baixo suas expectativas para o desempenho da economia brasileira no ano de 2022. Na terça-feira, dia 14 de setembro, o Banco Itaú reduziu sua expectativa para o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, no próximo ano de 1,5%, recuou, eles colocaram para 0,5%. Já era um crescimento de 1,5%, um crescimento pífio, né, vergonhoso, eles colocaram para 0,5%. O maior banco privado do país, do Brasil, também passou a prever aumento do desemprego no próximo ano, no ano de 2022, com a taxa de desocupação subindo de 12,1% ao fim do ano de 2021 para 12,5% em dezembro do ano que vem, de 2022. Além do Itaú, diversas outras instituições financeiras e casas de análise passaram a prever o PIB menor, inflação mais alta, castigando o povo, e juros também mais elevados, mais altos no cenário próximo. 2022, é como eu falei aqui, 2022, 2023 é a hora que o povo vai sentir a onça beber água. Você vai ver, o povo vai sentir na pele, a chicotada vai vir mais forte, vai vir terrível nas costas do lombo do povo. Mas vamos sair nas ruas, né? Pra gente gritar pelo nosso político preferido. Você acha que o político está preocupado? O povo simples brasileiro que ganha um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, esse tem que estar bem preocupado. Agora o político está com o emprego dele garantido, já fez o pé de meia dele, já tem muito dinheiro na conta, tem conta no exterior, já comprou várias casas, tem empreendimento, tem apartamento, tem carro, tem vida boa aí, já fez o pé de meia, principalmente esses políticos mais velhos, esses políticos aí como Lula, que tem 32 anos de política, Bolsonaro 30 anos de política, Michel Temer 40 anos de política. Esses caras aí que são dinossauro da política, já fez a política como sua profissão e colocou seus filhos, e enriqueceu sua casa, sua família, sua vida. Então tranquilo. Vamos continuar a matéria aqui. O crescimento do PIB é a situação do mercado de trabalho e da renda no próximo ano geram grande expectativa, pois são fatores determinantes no bem-estar da população e no desenrolar de eleições em que o atual presidente Jair Bolsonaro tenta a recondução ao cargo, né? A recondução ao cargo é a reeleição, caso o Bolsonaro quer tentar a reeleição. Entenda os 6 principais fatores que têm feito os analistas
reduzirem suas expectativas para o desempenho da economia brasileira no próximo ano de 2022. Primeiro, inflação maior e juros em alta. O principal fator citado pelos analistas para a revisão nas expectativas para o PIB em 2022 é o fato de que a inflação no próximo ano, em 2022, deve ficar acima do que era esperado antes, mais alto ainda. Com isso, o Banco Central vai ter de subir mais os juros, o que tem efeito negativo sobre o consumo das famílias brasileiras e o investimento das empresas. Revisamos nossa expectativa de inflação de 2021 para 8,4%, de 7,3% no início do mês. Escrevem os economistas da XP Investimentos em relatório desta terça-feira. A revisão ocorreu devido à piora da crise hídrica, falta de chuva, e ao IPCA de agosto bem acima do esperado e a inflação no atacado, sugerindo que ainda há pressão de custos no curto prazo. No mês de agosto, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,87%, quase 1%, bem acima do esperado pelos analistas e o maior aumento para um mês de agosto em 21 anos. Não aumentava, em 21 anos atrás não aumentava tanto uma inflação de um mês de agosto. Com isso, a taxa acumulada de 12 meses chegou a 9,68%. O aumento foi puxado pelo preço dos combustíveis e dos alimentos e levou diversos economistas a preverem uma inflação maior para este próximo ano de 2022. No Boletim Focus, levantamento semanal de expectativas do mercado colhidas pelo Banco Central, a projeção do IPCA em 2021 passou de 7,58% na semana passada para 8%. Essa semana, para 2022, a previsão foi de 3,98% para 4,10%. A meta de inflação para este ano é de 3,75% e a de 2022, 3,50%, conforme determinado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Logo, as estimativas dos analistas sugerem que a inflação deva ficar acima da meta por 2 anos seguidos. E ainda há outros riscos negativos, como o agravamento da crise hídrica e da situação das contas do governo, que podem piorar ainda mais o quadro inflacionário à frente no Brasil. Nesse contexto, acreditamos que o Copom, Comitê da Política Monetária, ainda não enxergará condições para indicar redução do ritmo de elevação da taxa Selic, escrevem os economistas do Itaú, em relatório prevendo a taxa básica de juros chegue a 9% ao ano em 2022, de volta ao patamar que não era visto desde 2017. Atualmente a Selic está em 5,25% e ela chegou a 2% no ponto mais baixo. Número 2, menor crescimento da renda. Um segundo fator citado pelos economistas para deterioração das expectativas para o próximo ano de 2022 é o crescimento modesto esperado para a massa de renda, que é a soma de todos os rendimentos da população. Abre aspas, reduzimos nossa projeção de crescimento do PIB no próximo ano de 1,7% para 1,3%, escreve a equipe XP em investimentos. Segundo os economistas da casa, além dos efeitos mais contracionistas da política monetária, isto é, alta de juros, o cenário incorpora crescimento modesto da massa de renda ampliada disponível às famílias. Quer dizer, a renda das famílias vai crescer nada, pífio, com alta em torno de 1,5%, descontada a inflação, devido principalmente ao fim do auxílio emergencial, que não deve ser compensado pelo emprego e o aumento esperado do Bolsa Família. A trajetória de aumento do desemprego prevista pelo Itaú também não sugere
perspectiva muito alentadora para o desempenho da massa de renda. A taxa média de desemprego voltará ao nível pré-pandemia somente em 2023 e o nível de equilíbrio pouco superior a 10% deve ser atingido somente no ano de 2025. Faz coro com a MCM, consultores sobre as perspectivas pouco alentadoras para a renda e mercado de trabalho à frente. O item número 3, esgotamento de efeito da retomada dos serviços. Um terceiro fator citado pelos economistas é que o impulso gerado pela reabertura da economia este ano de 2021, particularmente no setor de serviços, após período de maior distanciamento social provocado pela pandemia, deve perder força no ano que vem. A atividade econômica não se beneficiará mais do impulso advindo da reabertura dos serviços, do setor de serviços, algo que nossa visão ficará restrito ao segundo semestre deste ano, diz o Itaú. O pessimismo no médio prazo é compartilhado por outros analistas. Abre aspas. Esperamos que alguns dos segmentos de serviços ainda impactados pela Covid, em particular serviços prestados às famílias, se recuperem nos próximos meses, em conjunto com o progresso no programa de vacinação contra a Covid, reabertura da economia e estímulo fiscal renovado, escreve Alberto Ramos, diretor da pesquisa econômica para a América Latina do Goldman Sachs, em relatório. No entanto, a aceleração da inflação, os aumentos das taxas de juros, o aumento do ruído e da incerteza política e a interrupção de tendência de alta na confiança do consumidor e dos empresários podem limitar esse desempenho positivo, diz Ramos. Já a XP Investimentos alerta que o desemprego elevado e o baixo crescimento da massa real da renda limitam a demanda por serviços no ano de 2022. Número 4. O quarto fator citado pelos analistas é a desaceleração global. É a expectativa de perda de ímpeto da economia global, o que impacta a demanda e o preço das commodities exportadas pelo Brasil. Quer dizer, o mundo inteiro está numa regressão econômica, né? Então, o crescimento orquestrado das economias este ano foi impulsionado pela reabertura das cidades, avanço da vacinação e a manutenção dos estímulos monetários. Boa parte dos bancos centrais das economias maduras. No ano que vem, esses fatores se dissipam. Os preços das commodities devem se acomodar, em especial das commodities metálicas, uma vez que o crescimento da atividade econômica mundial desacelere, diz a MCM Consultores, que prevê um superávit recorde de 76 bilhões e 60 milhões de dólares para a balança comercial brasileira em 2021, que deve desacelerar para 74 bilhões e 100 milhões de dólares em 2022 nas contas da consultoria. O superávit é a diferença positiva entre o valor exportado e o importado pelo país. Quer dizer, quando o país exporta mais do que importa, quer dizer, vende mais os seus produtos de dentro para fora do que compram dos outros países para o seu próprio país vigente. Essa também é a visão do Itaú. Vemos desaceleração do setor industrial global e queda de preços de commodities ano que vem. E da XP para frente, vemos as economias brasileira e mundial desacelerando, a taxa de câmbio e os preços das commodities mais estáveis, a taxa de desemprego ainda elevada. E o número 5 é a piora da crise hídrica e possível racionamento de energia. Na piora das expectativas dos economistas, também está na conta o agravamento da crise hidrogênica ou hidroenergética, agravamento da crise hidroenergética e o crescente risco de racionamento de energia no ano de 2022,
Como se não bastasse o risco fiscal, a crise hídrica segue pressionando custos de produção, aumentando a inflação e reduzindo as perspectivas de crescimento econômico, escreve a equipe XP. A consultoria de investimentos revisou sua projeção de PIB para 2022 de 1,7% para 1,3%, mas avalia que o baixo nível dos reservatórios é o principal fator de risco para essa estimativa. Nosso cenário considera os efeitos da crise hídrica e o aumento do custo da energia elétrica sobre os níveis de produção e consumo, mas sem racionamento propriamente dito, redução compulsória, alertam os especialistas, aqui os economistas. No início do mês, a XP revisou suas projeções para a possibilidade de racionamento energético nos próximos 12 meses para 17,2%, enquanto Itaú dobrou seu índice de probabilidade de racionamento de energia elétrica para 10% em 2022. A situação hídrica gera pressão adicional sobre a inflação corrente, via aumento das contas de luz, e também sobre a dinâmica de preços do ano que vem, através da inércia resultante de um IPCA mais elevado, do risco de novas medidas que visem a redução do consumo de eletricidade, disse o Itaú nesta terça-feira. Número 6. Eleições conturbadas. Por fim, pesa no pessimismo dos economistas para o próximo ano de 2022 a certeza de eleições polarizadas e bastante confusas, conturbadas. O apaziguamento das turbulências políticas deveria interessar sobretudo ao presidente Jair Bolsonaro. Afinal, sua reeleição depende fundamentalmente da melhora da economia no Brasil, observa os economistas da MCM Consultores. Se a crise política e institucional continuar a escalar a recuperação econômica e perder fôlego, o ambiente agitado também atrapalha as costuras para a solução de problemas políticos fiscais, como o pagamento dos precatórios e a criação do programa Auxílio Brasil, diz a consultoria sobre a ameaça do programa que visa turbinar o Bolsa Família de olho na reeleição de Bolsonaro. A consultoria cortou sua projeção para o PIB do próximo ano de 2,1% para 1,4%. A principal razão é a perspectiva de agravamento progressivo do quadro político-institucional fiscal e de incertezas. Um dos fatores mais importantes é a eleição presidencial polarizada e muito provavelmente recheada de propostas populistas de ambos os lados. Essa última aqui é certeza. Propostas populistas de ambos os lados. Tanto Lula, Bolsonaro e outros políticos vão usar a questão da pobreza, da miséria, a escassez de emprego, a escassez de emprego, falta de dinheiro, falta de renda do povo, o povo na pobreza, cada vez na miséria, vai usar esse fator para tentar ganhar votos em cima do povo brasileiro. Enquanto eles ganhando altos salários e regalias com as suas economias, bem lá no topo, lá em cima, cheio de dinheiro na conta bancária. E o povo vai ficar na ilusão desses marabalistas aqui, desses encantadores de serpentes, né? Esses caras aqui que tem uma falácia, uma conversa fiada boa para tentar iludir o povo, para dar mais dinheirinho através de Bolsa Família, Auxílio Brasil, essas conversas fiadas, e jurando que vai criar milhões de empregos, que esse negócio também é uma coisa, um disco riscado que todo político fala. Vamos criar milhões de empregos, vamos melhorar a economia, vamos ajudar mais na questão dos pobres e miseráveis. É aquela mesma falácia. Enquanto isso, nós é que estamos ajudando eles, sustentando a nossa família e sustentando a família dos políticos, dos três poderes generais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário, dedo no joinha, chicotar no like, splash, e até o próximo vídeo. Estamos lascados, povo. O povo precisa se unir e se ajudar. Sistema político, eles estão sendo ajudados.
Eles têm vida digna. O povo só chupando o dedo. Fui.